Vamos resolver o grupo 5 do exame 2018, segunda fase. O ácido nítrico é um ácido forte, segundo a teoria de Bronsted-Lowry. 1. O cobre metálico reage com soluções concentradas de ácido nítrico, podendo a reação que ocorre ser traduzida por... Então, temos aqui o cobre sólido a reagir com o ácido nítrico, a originar nitrato de cobre, dióxido de nitrogênio e água. 1.1. Na reação considerada, o número de oxidação do nitrogênio varia de qualquer coisa para qualquer coisa, atuando o íon nitrato como um oxidante ou como um redutor. Então, vamos calcular o número de oxidação do nitrogênio nesta reação. Portanto, nos reagentes, o nitrogênio encontra-se no ácido nítrico. Nos produtos da reação, o nitrogênio encontra-se no nitrato de cobre e no dióxido de nitrogênio. Eu não estou aqui a respeitar os coeficientes estequiométricos, não é preciso. Ora, então vamos já calcular o número de oxidação do nitrogênio quando ele se encontra sob a forma de ácido nítrico. O ácido nítrico é uma molécula e, portanto, a soma dos números de oxidação numa molécula tem que ser sempre igual a 0. E 0 tem que ser igual ao número de oxidação do hidrogênio mais o número de oxidação do nitrogênio mais 3 vezes o número de oxidação do oxigênio. Ora, o número de oxidação do hidrogênio nesta molécula é mais 1. O número de oxidação do nitrogênio é o que nós queremos calcular. E o número de oxidação do oxigênio nesta molécula é menos 2. E, portanto, o número de oxidação do nitrogênio vai ser igual a mais 5. Portanto, o número de oxidação do nitrogênio na molécula do ácido nítrico é mais 5. O número de oxidação do nitrogênio neste sal nitrato de cobre, se nós repararmos, é igual ao número de oxidação do nitrogênio no ácido nítrico. Porquê? O nitrogênio aqui também está sob a forma de íon nitrato e nós sabemos que o íon nitrato tem uma carga total menos 1, o que significa que o nitrogênio, o seu número de oxidação, para que a soma dos números de oxidação do íon nitrato seja menos 1, tem que ser mais 5, porque aqui estes 3 átomos de oxigênio têm um número de oxidação total de menos 6, e como a carga total do íon tem que ser menos 1, o nitrogênio aqui tem que ter um número de oxidação mais 5 também. Mas o nitrogênio, quando está na molécula de dióxido de nitrogênio, o seu número de oxidação já não é mais 5. Vamos calculá-lo. Isto é uma molécula, portanto, a soma dos números de oxidação também tem que ser 0. 2 vezes o número de oxidação do oxigênio. Duas vezes menos 2. E o número de oxidação do nitrogênio vai ser igual a mais 4. Portanto, o número de oxidação do nitrogênio nesta reação varia de mais 5 para mais 4. Como o número de oxidação do nitrogênio diminui, significa que aqui o nitrogênio é o oxidante, é o agente oxidante. E, portanto, o íon nitrato, que é onde o nitrogênio se encontra, é o agente oxidante nesta reação. Portanto, a opção correta tinha que ser que o número de oxidação do nitrogênio varia de mais 5 para mais 4, atuando o íon nitrato como oxidante. Tinha que ser a opção A.
Vamos passar para a questão 1.2. Que massa de cobre é necessária para reagir completamente com 500 cm3 de uma solução de ácido nítrico de concentração 14 mol por decímetro cúbico? Portanto, nós queremos saber a massa de cobre necessária para reagir completamente com este volume de solução de ácido nítrico e esta concentração. Se nós repararmos aqui na nossa reação em causa, temos que 1 mol de cobre sólido reage com 4 mol de ácido nítrico. Então, vou só colocar aqui isso. Portanto, nós queremos saber qual é a massa de cobre sólido que nós temos que ter para reagir completamente com um volume de 500 cm3 de solução de ácido nítrico com uma concentração de 14 mol por decímetro cúbico. Então vamos já calcular qual é a quantidade de ácido nítrico que existe neste volume de solução a esta concentração. Nós sabemos que a concentração é igual à quantidade absoluta dividida pelo volume de solução e, portanto, a nossa concentração de 14 é igual a uma quantidade de ácido nítrico N a dividir por um volume. Como a nossa concentração está em mol por decímetro cúbico, o nosso volume também tem que vir em decímetro cúbico. E 500 centímetros cúbicos é igual a meio decímetro cúbico. Portanto, a nossa quantidade de ácido nítrico é igual a 14 vezes 0,5 é igual a 7 mol de ácido nítrico. Ora, então vamos fazer uma relação estequiométrica. Nós sabemos pela nossa equação que 1 mol de cobre sólido precisa de 4 mol de ácido nítrico para reagir completamente. Logo, vamos precisar de X mol de cobre para reagir completamente com 7 mol de ácido nítrico. E, portanto, a resposta é 7 vezes 1 a dividir por 4, que é igual a 1,75 mol. De cobre. Ora, como nós queremos a massa de cobre necessária para reagir completamente, já conhecemos a quantidade de cobre para reagir completamente, a massa de cobre vai ser simplesmente igual à quantidade de cobre vezes a massa molar do cobre. A quantidade de cobre é então 1,75 e a massa molar do cobre é, não aparece aqui, aparece-nos o ácido nítrico. Vamos à tabela periódica e vimos que a massa atómica relativa do cobre é 63,55. Que vai dar então uma massa de 111 gramas de cobre para reagir completamente com esta quantidade de ácido nítrico. Portanto, a resposta correta tinha que ser a linha C. Vamos passar para o exercício 2. Considere uma solução de ácido nítrico cuja concentração é 3,94 mol por decímetro cúbico, contendo 22% em massa de ácido nítrico. 2.1. Calcula a massa volúmica da solução. Portanto, o que é que nós queremos neste exercício? Queremos calcular a massa volúmica da solução de ácido nítrico.
A massa volúmica da solução é igual à massa de solução a dividir pelo volume de solução. E nós sabemos que a percentagem massa em massa desta solução de ácido nítrico é igual a 22%. O que significa que em 100 gramas de solução nós temos 22 gramas de ácido nítrico. Então vamos pegar nesta massa de solução, vamos pegar em 100 gramas de solução, porque nos dá jeito. Na verdade, tínhamos de pegar noutra massa de solução qualquer, mas depois também tínhamos de ter atenção que a massa de ácido nítrico também ia variar. Como dá jeito logo pegar nos 100 gramas de solução, portanto, a minha massa de solução para o cálculo da massa volúmica vai ser igual a 100 gramas. Mas agora podemos saber qual é o volume de solução que corresponde a esta massa de solução de 100 gramas. Ora, então nós sabemos que a concentração da solução de ácido nítrico que nós vamos trabalhar é 3,94 mol por decímetro cúbico. Ora, então vamos ver. Vamos converter esta massa de ácido nítrico para quantidade e depois vamos à fórmula da concentração e vamos ver para essa quantidade vamos ter um volume de solução de quanto? Ora, então vamos calcular aqui qual é a quantidade de ácido nítrico que corresponde àquela massa. E nós sabemos que a quantidade de ácido nítrico é igual à massa de ácido nítrico a dividir pela massa molar do ácido nítrico. E, portanto, isto vai ser igual a uma massa de ácido nítrico de 22 a dividir pela massa molar do ácido nítrico, que nos dizem que é 63,02 gramas por mol. E, portanto, vamos ter uma quantidade de ácido nítrico de 0,35 mol. Vamos agora à nossa concentração, à nossa fórmula de concentração e ver qual é o volume correspondente a esta quantidade de ácido nítrico. Nós sabemos que a concentração é igual à quantidade de soluto a dividir pelo volume de solução e, portanto, 3,94 é igual a uma quantidade de ácido nítrico de soluto de 0,394 a dividir por um volume e o volume vai ser igual a 0,0886 decímetros cúbicos. Já conhecemos o nosso volume de solução, a que corresponde a esta massa de solução. Vamos então calcular a nossa massa volúmica desta solução de ácido nítrico. Vai ser igual à massa de solução a dividir pelo volume da solução correspondente a esta massa, que nos vai dar uma massa volúmica de 1128,9 grama por decímetro cúbico, ou seja, 1,13 vezes 10 elevado a 3 grama por decímetro cúbico. Portanto, temos aqui calculada a nossa massa volúmica desta solução de ácido nítrico. Vamos passar para 2.2. A partir daquela solução, preparou-se uma solução mais diluída de concentração 7,88 vezes 10 elevado a menos 3 mol por decímetro cúbico.
quantos íons provenientes da ionização do ácido nítrico existirão no total num volume de 250 cm3 desta solução mais diluída? Ora, então nós agora temos aqui uma solução com concentração 7,88 vezes 10 elevado a menos 3 mol por decímetro cúbico e queremos saber qual é o número de íons que existe num volume de 250 cm3 desta solução. Vou já passar aqui o nosso volume para decímetros cúbicos. Isto é uma solução de ácido nítrico. Então, primeiro vou calcular qual é a quantidade de ácido nítrico que existe neste volume. Nós conhecemos a concentração, conhecemos o volume, sabemos que a quantidade de ácido nítrico vai ser dada pela concentração vezes o volume. A concentração é 7,88 vezes 10 elevado a menos 3 e o volume 0,250. E, portanto, vamos ter uma quantidade de 1,97 vezes 10 elevado a menos 3 mol de ácido nítrico. Nós sabemos que o ácido nítrico é um ácido forte e, portanto, ioniza-se completamente em solução aquosa. E ao ionizar-se, dá origem a dois íons. Dá origem ao íon H3O+, e dá origem ao íon nitrato. E, portanto, uma mol de ácido nítrico vai dar origem a 2 mol de íons. Portanto, como nós temos esta quantidade de ácido nítrico, a quantidade de íons em solução vai ter que ser igual a 2 vezes a quantidade de ácido nítrico. E, portanto, vai ser igual a 2 vezes 1,97 vezes 10 elevado a menos 3. Que dá uma quantidade de 3,94 vezes 10 elevado a menos 3 mols de íons. Como nos perguntam qual é o número de íons presentes em solução, o número de íons resultantes da ionização do ácido nítrico, o número de íons vai ter que ser igual à quantidade de íons vezes o número de Avogadro. E, portanto, a quantidade de íons é 3,94 vezes 10 elevado a menos 3 vezes o número de Avogadro. Portanto, vamos ter um número de íons de 2,37 vezes 10 elevado a 21 íons provenientes da ionização do ácido nítrico. E, portanto, tinha que ser a opção D, a correta. Vamos passar para... Isto era 2.2.1. Vamos passar para 2.2.2. Qual é a concentração do íon OH- nesta solução a 25 graus Celsius? Apresenta o resultado com 2 algarismos significativos. Ora, nós sabemos que isto é uma solução aquosa a 25 graus Celsius, o que significa que o KW a 25 graus Celsius é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. E também sabemos que numa solução aquosa, o KW é sempre igual à concentração de íons OH- vezes a concentração de íons H3O+. Portanto, qualquer que seja a temperatura. Como isto é a 25 graus Celsius, o nosso KW é então igual a 1 vezes 10 elevado
a menos 14. Isto é o que nós queremos calcular, a concentração de íons de hidróxido. A concentração de íons H3 ou mais. Como o nosso ácido, o ácido nítrico, é um ácido muito forte, significa que a concentração de íons H3 ou mais em equilíbrio vai ser igual à concentração inicial do ácido. E como a concentração inicial do ácido é 7,88 vezes 10 elevado a menos 3 mol por decímetro cúbico, significa que a concentração de íons H3 ou mais também vai ser 7,88 vezes 10 elevado a menos 3. Portanto, posso só pôr aqui que a concentração de H3 ou mais é igual à concentração de ácido nítrico, que é então igual a 7,88 vezes 10 elevado a menos 3. Ora, então, a nossa concentração de íons OH- vai ser igual ao KW a dividir pela concentração de H3 ou mais, que vai ser igual a 1,27 vezes 10 elevado a menos 12 mol por decímetro cúbico. Temos que ter atenção, é que no enunciado pedem-nos o resultado com 2 algarismos significativos. No resultado que eu apresentei aqui, tem 3 algarismos significativos. Portanto, significa que a concentração de íons de hidróxido vai ser igual a 1,3, 2 algarismos significativos, vezes 10 elevado a menos 12 mol por decímetro cúbico. Portanto, tínhamos aqui a resposta.